vai começar a estudar termologia, tá? Que é uma grande área da física, beleza? A gente vai começar vendo alguns conceitos fundamentais. Eu espero que vocês gostem da aula, espero que acrescente vocês a algum nível, beleza? Então, vamos lá. Claro, a gente vai começar com a introdução, né? A termologia é uma grande área da física, mas como qualquer grande área da física, dentro dela existem vários subtópicos, né? Ramos, digamos assim, sub-ramos, e a gente precisa estudar eles, beleza? Então, olha só, o primeiro que a gente vai estudar aqui, na nossa termologia, vai ser a termometria, beleza? Então, o que é a termometria? Primeiro, como introdução, a gente vai tentar entender o que é a termometria. Então, ó, a termometria é a parte da termologia, beleza? Que estuda a medida de temperatura, relacionando escalas termométricas com o uso de termômetros. Então, esse carinha aqui, ó, tá? O termômetro, ele vai ser o nosso objeto de estudo e os fenômenos associados a ele, beleza? Então, o que é termometria? Estuda a medida de temperatura relacionando escalas, tá? Então, a gente vai estudar medidas de temperatura relacionando escalas, tudo bem? Só que antes da gente começar a ver isso, a gente precisa entender de maneira bem clara o que é temperatura e o que é calor, tudo bem? A física, ela separa, né, digamos assim, ela classifica, ela identifica, ela conceitua temperatura e calor de maneira bem clara. Então, é importante que você tenha isso aí na sua mente bem formulado, ok? Então, o que é a temperatura? Ó, do ponto de vista físico, a temperatura, ela mede, tá, o grau de agitação das moléculas de um corpo. Como assim, Antônio? Quer dizer basicamente o seguinte, ó, que a temperatura, ela mede a energia associada às moléculas. Quanto mais essas moléculas se movem, mais energia cinética ela tem, mais energia associada a movimento ela tem. Portanto, maior vai ser a sua temperatura. Aqui a gente tem alguns casos, por exemplo, de corpos, né, que estejam no estado sólido, por exemplo. Imagina aí um cubinho de gelo. Nesse cubinho de gelo, você vai ter a matéria no estado sólido, você vai ter as partículas muito coesas, bem grudadinhas. E aí, por conta disso, por conta de quase não se movimentarem, né, se movimentarem muito pouco, ela vai ter uma temperatura baixa associada a ela. Quando você vai para o estado líquido, por exemplo, da água, as partículas já estão um pouquinho mais, né, soltas, elas se movimentam com mais facilidade. Então, você vai ter uma temperatura mais elevada do que no estado sólido já. Agora, no estado gasoso, onde as partículas já estão bem agitadas, você vai ter uma temperatura maior do que no sólido e maior do que no líquido. E a gente tem um último ainda, que é o plasma, é como se fosse um gás ionizado, né? Um gás com muita energia, digamos assim. Uma temperatura aí mais elevada do que no gasoso, do que no líquido e do que no sólido. Portanto, no plasma, as partículas estão muito, mas muito agitadas. Tudo bem? Então, é importante que fique claro que você entenda o seguinte, que temperatura associa o quão agitadas estão as partículas de um corpo. Tudo bem? E o que vai ser calor? Calor também é um conceito que você precisa entender. Ó, calor é a energia térmica em movimento, sempre no sentido do corpo que tem temperatura maior, tá? Para o corpo que tem menor temperatura. Ok? Então, isso aqui também precisa ficar muito claro na sua mente. O que é calor? Calor, pessoal, é energia em trânsito, tá? Indo de um corpo que tem uma temperatura mais elevada para um corpo que tem uma temperatura menos elevada. Tá? A gente vai entender isso com um exemplo daqui a pouco. Mas o que você precisa entender a princípio é que calor é energia em trânsito, tá? É um fluxo de energia saindo de um corpo que tem uma temperatura maior e indo para um corpo que tem uma temperatura menor, tá? Então aqui, ó, isso aqui é importante, indo de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, ok? Como está dizendo aqui, por exemplo, nessa gravura, né? Ó, você tem dois corpos, tá? O corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. Logo, qual é o sentido do calor? É um fluxo de energia que sai do A e vai para o B. Tudo bem? E assim acontece a transferência de calor de energia. E o que seria o equilíbrio térmico? Bom, então você vai ter essa situação onde você tem, por exemplo, dois corpos, tá? Com temperaturas diferentes, e aí você vai ter fluxo de calor, né? Fluxo de energia de um corpo para o outro. Só que, dado um determinado tempo, esse fluxo vai se cessando, até o momento em que as temperaturas dos dois corpos estejam iguais. Então, aí a gente tem uma situação que a gente chama de equilíbrio térmico. É quando o fluxo já aconteceu de maneira tal que as temperaturas agora são iguais. E aí você já não tem mais esse fluxo intenso aí de energia no corpo de maior temperatura para o de menor.
que agora as temperaturas são iguais. Quer ver um exemplo bem interessante que vai dar para trabalhar esses dois conceitos, o de calor e de equilíbrio térmico? Esses dias em Porto Velho, em Rondônia, né, em geral, tá fazendo um pouco de frio, mas mais do que a gente está acostumado, né? Então, olha só, quando você está no frio aí na sua casa, né, e você faz um copo de café, você faz uma garrafada de café, e você coloca o café na sua xícara ou no seu copo, você dá o primeiro gole e você vê que o café está bem quente. Agora você pega esse mesmo copo de café e coloca ele numa mesa, por exemplo, não num balcão. Você deixa ali por uns 15 minutos. E você volta e lembra do copo. Você volta e dá mais um gole. Nesse segundo gole que você deu, passado esses 15 minutos, já o café não está tão quente, né? Por quê? Porque esse corpo aí, que é o café, ele tem uma temperatura maior do que a do ambiente. Então ele deixa que escapa, né? Ele escapa, na verdade, a energia térmica dele para um ambiente que tem uma temperatura menor. Então, ó, energia térmica em trânsito, saindo do café e indo para um ambiente que está em uma temperatura menor. E aí vai se dando, vai se dando. Como ele está perdendo energia térmica, ele também vai diminuir essa temperatura, certo? Então, quando você chega lá, você vai tomar, ele está praticamente com a mesma temperatura do ambiente, porque ele atingiu o equilíbrio térmico, tá? Então, é um exemplo bem interessante que vale a pena pensar. Ok, Antônio, mas e aí? E aí que a gente tem nosso estudo de termometria, claro, como o próprio nome já diz, a gente tem também o estudo das escalas termométricas, que é o objetivo principal dessa aula, né? O objetivo principal dessa aula é você entender como é que funcionam as escalas termométricas. Além disso, claro, entender o conceito de temperatura e o conceito de calor. Tudo bem? Então, olha só. Existem diversas escalas termométricas, né? Mas existem três principais que são as mais utilizadas no mundo todo. Por exemplo, no Brasil, a gente utiliza mais a escala Celsius, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam mais a escala Fahrenheit. E no meio científico, digamos assim, no meio acadêmico, a gente utiliza a escala Kelvin, tá? Beleza. Olha só como é que é feita as escalas. Bom, as escalas são feitas com base em algum parâmetro da natureza. Por exemplo, a escala Celsius daqui, ela foi desenvolvida pelo cientista Celsius, tá? E ela tem qual parâmetro? O parâmetro foi em relação ao ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. O Celsius, então, considerou o quê? Ele considerou que o ponto de fusão da água seria 0 e o ponto de ebulição seria 100. E assim ele definiu os parâmetros da sua escala. Então ele dividiu a escala do seguinte: começa aqui no 0, por exemplo, e vai até o 100. Né? Ele fez 100 repartições, de modo que agora ele consegue medir a temperatura de alguma coisa. Tudo bem? O princípio vai ser mais bem explicado de como é que é feita essa medição no termômetro quando a gente dá um pouquinho de dilatação. Tudo bem? Que vocês vão entender de fato como é que funciona esse carinha aqui, ó. Como é que funciona o termômetro, tá? Se vocês já tiveram a curiosidade de olhar direitinho um termômetro daqueles, né, que é com mercúrio dentro, que tem um líquido ali, como é que isso funciona? Bom, você tem um líquido, o mercúrio, e quando ele é submetido a uma variação de temperatura, ele se dilata, beleza? E ele consegue marcar com isso qual é a temperatura do corpo, beleza? Então, isso a gente vai entender melhor na parte de dilatação. Agora que vocês entenderem que a gente tem três escalas principais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que vão ser nossos objetivos de estudo, beleza? E isso não nos limita a entender outras escalas, tá? Se você entende essas três e como elas se configuram, você com certeza vai entender tranquilamente as outras também. Beleza? Então, ó, a Fahrenheit está dividida em 180 divisões, começando no 32 e indo até o 212, e a Kelvin começando do 273 e indo até o 373. Antônio, mas tem como eu ter uma temperatura negativa? Porque eu já vi no jornal marcando, sei lá, menos 20 graus Celsius. Claro que tem. Significa que está abaixo do zero. Simplesmente isso, tá? A mesma coisa para as outras escalas. Escala do zero absoluto. Bom, isso aqui eu coloquei mais como não uma curiosidade, porque isso aqui você tem que saber, mas como um aditivo, né, para você dar uma olhadinha depois e ver esse textinho. Mas eu posso explicar para você o que seria a escala do zero absoluto. Pessoal, a escala do zero absoluto, também conhecida como escala Kelvin, tá? Ela é a escala em que o seu zero não pode ser alcançado. Então, por exemplo, os cientistas chegaram, através de vários estudos, à conclusão de que nós não conseguimos chegar a uma determinada temperatura. E essa temperatura é uma temperatura muito baixa, baixíssima, que é exatamente zero na escala Kelvin. Por isso que essa escala Kelvin também é conhecida como escala do zero absoluto, porque o seu zero não pode ser atingido. Beleza, pessoal? Tudo bem?
Então, vamos continuar. Então, olha só. A gente tem que aprender também a fazer conversão entre as escalas. Como assim, Antônio, fazer conversão entre as escalas? É o seguinte, pessoal, se eu te der uma escala, uma temperatura na escala Celsius, você tem que ser capaz de me dar essa mesma temperatura na escala Fahrenheit. Ou seja, você tem que conseguir fazer uma conversão entre as escalas. A mesma coisa vale para Kelvin. Eu te dou uma temperatura em Celsius e quero essa temperatura em Kelvin. Tá? Beleza, Antônio, mas e aí? E aí que eu vou te mostrar agora como é que a gente pode fazer essas conversões. Eu separei aqui duas escalas, a Celsius e a Fahrenheit, para a gente aprender como é que a gente faz a conversão, né? Como é que eu consigo uma expressão matemática, tá? E agora, olha só que interessante, como é que eu consigo uma expressão matemática para converter de maneira direta uma temperatura em outra. Legal. Vamos aprender isso aqui? Então, olha só, eu vou precisar só de um conhecimento seu, tá? Empresta ele um pouquinho, puxa ele um pouquinho lá atrás, que é o conhecimento de geometria a respeito do Teorema de Tales, que diz que se você tiver retas paralelas, tá, traçadas, né, cortadas por transversais, você tem proporção. Como assim, Antônio? Proporção. Quer dizer, pessoal, que esses segmentos, a razão entre segmentos, são proporcionais. Antônio, ainda não entendi. Quer dizer basicamente o seguinte, ó, que se você pegar esse pedaço, por exemplo, tá, dessa reta toda, e dividir por esse pedaço grandão aqui, tá? Isso vai ter que ser igual a se eu pegar esse pedacinho, tá? E dividir por esse pedação aqui. Vai ter que ser igual, Antônio, sim. Beleza? Por isso que a gente diz que existe uma proporção. A gente vai aprender a fazer isso aqui passo a passo, ó. Vamos pegar aqui e fazer a razão. Vamos pegar esse pedacinho, tá? Pegar esse pedacinho aqui, ó, certo? E vamos dividir ele por esse pedação grandão, ou seja, por tudo, né? Antônio, mas esse pedacinho aqui vale quanto? Ó, presta atenção, esse pedacinho aqui vale TC menos zero, né? Pensa aí, como se eu estivesse numa régua. Então, esse pedaço aqui é esse intervalo, TC menos zero. E esse pedação aqui, Antônio, ó, que sai do 100, né? Sai do 100 e vai até o zero. Sai do 100 aqui e vai até o zero. Esse pedação, ele é 100 menos zero. Então, ó, 100 menos zero. Isso é igual. Aí, olha só, fizemos já a razão dessa parte aqui do problema, do Celsius. Agora, isso tem que ser igual, né? Já que obedece ao Teorema de Tales, a razão entre os segmentos dessa outra escala aqui. Então, vou pegar de novo esse pedacinho, que é TF menos 32, né? Aqui, ó, TF menos 32, dividido por pedação. E pedação é tudo aquilo ali, 212 menos 32. Então, ó, 212 menos 32, que é tudo isso. É o vermelho mais o azul. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. A gente ficou com isso aqui. Depois que você fez isso, né? Você fez análise aí, digamos, geométrica, tem outras formas de você alcançar isso aí. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa análise, tá? Nos exercícios da segunda lista, eu vou propor um novo jeito de a gente fazer essa conversão. Mas, por enquanto, vamos ficar assim. Agora é só você resolver, depois que você montou. Tá? Então, imagina, TC menos zero é TC. 100 menos zero é 100. TF menos 32, não tem como a gente resolver isso. Né? Então, é só repetir. TF menos 32 sobre 212 menos 32 é 180. Dá para dividir o 100 por 20, que dá 5, e o 180 também por 20, que dá 9. Lembre-se, né? Você pode fazer essa simplificação com os denominadores. E aí a gente fica com essa expressãozinha aqui. Tá, Antônio, mas por que essa expressão é importante? Porque, olha só, acabou de aparecer uma expressão matemática que relaciona a escala Celsius à escala Fahrenheit. Então, eu posso te dar uma temperatura na escala Fahrenheit, tá? Ou na escala Celsius, e você pode fazer a conversão, ou para Fahrenheit, ou para Celsius. Beleza? Tá, Antônio, mas se eu quiser passar de Celsius para Kelvin, ou de Fahrenheit para Kelvin? Se você quiser, né, eu deixo como um desafio para vocês, aprender a fazer essas conversões, é muito interessante que você faça o mesmo processo que eu fiz, só que para Fahrenheit e Kelvin, por exemplo, ou de Celsius para Kelvin. Aqui, para a gente não gastar tanto tempo, eu já coloquei a relação entre as três escalas, que é essa daqui, ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que foi a que a gente alcançou, só que isso também é igual a TK menos 273 sobre 5. Ou seja, aqui está uma relação entre as três escalas. Se você quer converter, por exemplo, Celsius para Fahrenheit, você pega esse pedaço aqui. Você vai converter de Celsius para Fahrenheit. Antônio, mas eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin. Você pega esse pedaço aqui. Né? Ah, Antônio, mas eu quero converter de Celsius para Kelvin. Aí é mais fácil ainda, porque veja,
Aqui nessa relação, a gente está vendo que TC sobre 5, ó, temperatura em Celsius sobre 5, tem que ser igual à temperatura em Kelvin, né, menos 273, sobre 5 também. Só que aí os denominadores são iguais, e a gente sabe que a gente pode dividir ambos por 5, né? Simplificar. E aí você ficaria apenas com a parte de cima. TC é igual a TK menos 273. Show, Antônio. Então, ó, se você quiser passar de Celsius para Kelvin, perdão, a expressãozinha matemática que te auxilia nisso, ela é muito simples. Essa expressão aqui, ó, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Antônio, eu preciso saber disso? Você precisa saber disso, porque quando a gente for trabalhar lá com os gases, por exemplo, né, o estudo dos gases e algumas questões envolvendo calorimetria, vai ser importante você saber fazer essa conversão, tudo bem? Então, interessante demais. E aí, além de você conseguir fazer a conversão direta de uma temperatura de uma escala para outra, é interessante que a gente também consiga fazer as conversões de variações, tá? Como assim, Antônio? Não é a mesma coisa? Não. É aí que você tem que prestar muita, mas muita atenção. Se eu falo assim para você, ó, converta 32 Fahrenheit para Celsius. É uma pergunta muito diferente dessa daqui que eu vou fazer agora. A variação de 32 graus Fahrenheit corresponde a que variação na Celsius? É uma pergunta totalmente diferente. Quando você tiver apenas que converter escala para escala, você utiliza essa relação. Agora, a respeito de variações, já é uma outra relação, beleza? Mas que tem o mesmo ideal por trás. Quer ver? Ó? Vamos supor que eu queira encontrar agora a relação de variação. Variação de Celsius, a variação de uma temperatura vai ser um intervalo aqui, né? Ou seja, vai ser um pedacinho de novo. E eu posso fazer a mesma relação que a gente fez. Por exemplo, o pedacinho da Celsius, que é a variação, ó, né? Variação da Celsius, sobre o pedação aqui, que é 100 menos 0, que vai dar 100, tem que ser igual a variações da Fahrenheit, né? A variação da Fahrenheit, tudo bem? Temperatura em Fahrenheit, sobre 180. E aí eu posso simplificar aqui, né? De novo por 20, a gente vai cair nisso aqui, certo? Beleza? E aí, veja, você pode fazer a mesma coisa para você encontrar a relação entre Celsius e Kelvin. Só que como o Celsius e o Kelvin ambos estão divididos em 100 partes, tá? Você vai chegar aqui, olha só, você olhando agora para o que está acontecendo para a Kelvin. Você vai chegar aqui, a variação da temperatura em Kelvin, tá? Sobre, né, o pedação. Qual é a operação para Kelvin? 373 menos 273 é exatamente 100. Então, você vai ficar com denominadores iguais. Dá para simplificar ambos por 100. Você vai chegar que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Antônio, como assim? É igual? É igual. Veja, as temperaturas não são iguais. Por exemplo, 2 graus Celsius não vai ser igual a 2 Kelvin, né? Não é igual. Mas a variação de 2 graus Celsius é igual à variação de 2 Kelvin. Tudo bem? Por que, Antônio, isso? Porque imagina só que você está aqui na escala... Aqui, ó, você está na escala Celsius. Você vai do 0, certo? Para o 2, né? Seria como se o 273 tivesse ido para o 275, né? Porque você sabe que 2 Celsius, 2 graus Celsius, é a mesma coisa que 275, né? Beleza, Antônio. Legal. Show demais, né? Exatamente. Show demais. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Olha só. A gente vai observar que como eles estão separados em 100 partezinhas, não importa qual seja a variação que aconteça, essa variação vai ser sempre igual. Então, preste atenção nisso aí. Do 0 é a mesma coisa que 273, 2 é a mesma coisa que 275. Se eu quero saber qual foi essa variação, eu faço a diferença, né? 275 menos 273, que vai dar exatamente 2. E se eu quero saber qual é essa variação, eu faço 2 menos 0, que vai dar exatamente 2. Então, anota aí. A variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin. Tá? Anota uma última coisinha para a gente encerrar essa parte teórica. Geralmente, a gente fala graus Celsius e graus Fahrenheit, mas a gente não fala graus Kelvin, tá? Justamente por ser uma escala absoluta. Convencionou-se isso. Tudo bem? Agora, olha só, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente aplicar o que a gente aprendeu. Olha esse primeiro problema. Diz o seguinte, ó, um turista estrangeiro leu em um manual de turismo que a temperatura média do estado do Amazonas é de 87,8 graus.
medido na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor significa em termos climáticos, o turista consultou um livro de física, olha aí que interessante, encontrando a seguinte tabela da conversão entre as escalas termométricas. Então ele coloca, a gente já sabe, né? Por exemplo, que na escala Celsius, a fusão do gelo acontece a 0 e na Fahrenheit acontece a 32. Na ebulição, na escala Celsius é a 100 graus Celsius e na Fahrenheit é 212. Ele fala, com base nessa tabela, o turista fez a conversão da temperatura fornecida pelo manual para a escala Celsius e obteve o resultado. Agora é uma aplicação da fórmula que a gente já conhece, né, pessoal? Tem outro jeito de fazer essa questão? Tem. Mas vamos aplicar o conhecimento que a gente adquiriu, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Qual é o valor que eu vou trocar? Esse cara, temperatura em Fahrenheit, para que eu encontre quanto que ele vale na temperatura em Celsius. Então, ó, a temperatura em Fahrenheit é 87,8. Eu substituí aqui, 87,8 menos 32 deu esse valor, 55,8. Como eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 9TC, que é igual a 5 vezes esse valor, ou seja, 5 vezes 55,8. Ou seja, a temperatura em Celsius é igual. Essa multiplicação vai dar 279, o 9 está multiplicando, passa dividindo. 279 dividido por 9 dá exatamente 31. Então, isso quer dizer que essa temperatura na escala Fahrenheit equivale a 31 graus Celsius. Olha aí que show. Legal, né? Aplicaçãozinha. Olha essa daqui, ó. Um determinado estado térmico foi avaliado usando-se 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e outro em Fahrenheit. A leitura em Fahrenheit excede em 23 unidades o dobro. Olha só, a leitura em Fahrenheit, ou seja, a temperatura em Fahrenheit excede. O que significa exceder? Que é a mais, né? O dobro da leitura em Celsius. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit é igual ao dobro da temperatura em TC mais 23, ou seja, está excedendo esse dobro em 23 unidades. Aí ele pergunta qual é a temperatura na escala Celsius. De novo, uma aplicação da nossa expressãozinha, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora, o que eu vou substituir? Eu sei que eu quero a temperatura em Celsius, então é válido, né? Eu substituo o TF. Mas quem que é TF? TF é 2C mais 23. Então, no lugar de TF, ó, eu substituí por 2C, 2TC mais 23. E aí foi uma resoluçãozinha bem tranquila. Vai ficar assim, ó, 2TC eu não mexo, 23 menos 32 vai dar menos 9, né? Aqui, ó, repete sinal do maior e subtrai. 32 menos 23 dá 9. Vai ficar TC sobre 5 é igual a 2TC menos 9 sobre 9. Multiplica-se cruzado, 9 vezes TC dá 9TC. Isso é igual a 5 vezes 2TC dá 10TC. 5 vezes 9 dá 45. Por conta do sinal negativo, menos 45. E aí, fazendo as manipulações, né? Passando esse 10TC para cá, ele fica menos 10TC. Com mais 9 vai ficar menos 1TC. Vai ficar menos TC igual a menos 45. Só que como ambos são negativos, eu posso multiplicar por menos 1 e ambos ficam positivos. Ou seja, a temperatura em Celsius é 45 graus Celsius nessa condição do problema. Vamos para o último, então? Olha só. 2 termômetros Z e W marcaram nos pontos de fusão e de ebulição da água os seguintes valores. As duas escalas apresentam a mesma leitura A. Então, olha que problema legal demais. Você tem duas escalas que não são totalmente conhecidas, né? Não estão dentro das que a gente viu, mas isso não é problema, pessoal. Olha só, ele fala que a escala Z marca um ponto de fusão 4 e de ebulição 28. E a W marca 2 para fusão e 66 para ebulição. Ele quer saber a que temperatura que elas marcam as mesmas leituras. Vamos lá, então? Vamos resolver? A primeira coisa para resolver esse problema é você desenhar as duas retas, que aí já era, fica muito mais fácil. Olha só, eu sei que o Z, a temperatura de fusão é 4 e de ebulição é 28. E ela está aqui no meio, por exemplo, uma temperatura qualquer. Né? Igual como está mostrado, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, né? Aqui, ó, igualzinho, coloquei igualzinho, ó, temperatura de fusão, de ebulição, temperatura de fusão e a temperatura aqui no meio. Posso fazer isso para qualquer problema, Antônio? Pode, tranquilamente, tá? Olha só, agora para o W, vou fazer a mesma coisa, ó. Ponto de fusão dele é 2 e ponto de ebulição é 6. Agora eu quero saber qual é a relação entre essas duas escalas. Vamos fazer o que a gente aprendeu, ó.
esse pedacinho, esse intervalo, que é TZ menos 4, sobre esse intervalo todo, que é 28 menos 4, tem que ser igual a esse intervalo, que é TW menos 2, temperatura em W menos 2, sobre esse intervalo todo, que é 66 menos 2. Agora é só resolver, Antônio? Agora a gente vai resolver e tomar um certo cuidado. Olha só, TZ menos 4 a gente não mexe, 28 menos 4 dá 24. TW menos 2 a gente não mexe, 66 menos 2 dá 64, tá? E aí ficou o quê? TZ menos 4, né? E esse 24 e 64 eu simplifiquei os 2 por 8, né? Aqui, ó, simplifico os 2 por 8, 24 por 8 dá 3, 64 por 8 dá 8. Agora eu multiplico cruzado. Só que antes de multiplicar cruzado, veja só, ele quer saber qual é a medida na escala que ambos apresentam a mesma leitura. Ou seja, ele quer saber em que momento que TW, a temperatura em W, é a mesma que a temperatura em Z. Então é só substituir, por exemplo, o TW por TZ, porque ele tem que ser igual. Aí vem aqui, ó, vai ficar TZ menos 4 sobre 3 é igual a TZ, ó, porque eu substituo esse cara, tem que ser igual, menos 2 sobre 8. Agora é só multiplicar cruzado. Ó. 8 vezes TZ dá 8TZ. 8 vezes 4 dá 32. Por conta do sinal negativo, menos 32. Isso é igual. 3 vezes TZ é 3TZ. 3 vezes 2 é 6. Por conta do sinal negativo, menos 6. Esse 3TZ vir para cá ficaria negativo. 8 menos 3, 5TZ. Esse 32 passa para o outro lado e fica positivo. Fica mais 32. Menos 6, fica 26 positivo. Então, a minha temperatura em Z é 26 dividido para 5, né? 5 está multiplicando, passa dividindo. E 26 dividido para 5 é 5,2. Então, a temperatura em Z, que é igual à temperatura em W, é igual a 5,2. Quer dizer que quando o TZ marca 5,2, o TW marca a mesma coisa, que é 5,2. Então, a nossa alternativa correta, já que é uma questão de múltipla escolha, seria a letra D. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a respeito desse conteúdo, você pode entrar em contato ou comigo, que sou o Antônio, tá? E estou com vocês nessa empreitada, ou com o João Lucas. Se você não conseguir acesso, peça para a professora, que eu tenho certeza que ela vai auxiliar vocês. Tudo bem? Pessoal, mas peçam para ela passar o nosso contato, que a gente pode ajudar sim vocês. Beleza? Até uma próxima e até mais, pessoal!